Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Como é que você está? Espero que você esteja aí na sua casa bem. Estamos aqui na nossa Quarta com o Pai, trazendo para você aí mais um momento em que nós paramos para refletir e analisar um pouco do que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Lembrando que a palavra de Deus em Tiago sempre nos estimula a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Domingo passado nós tivemos um culto abençoado, em que a presença de Deus foi muito palpável. Deus nos abençoou bastante e a gente trouxe algumas informações. E eu gostaria, antes de ministrar a palavra,
falando um pouquinho dessas informações para você. Nós, nesse próximo domingo, continuaremos com as nossas atividades, sendo que a única presencial, o único momento da nossa igreja que nós estamos nos reunindo presencialmente é a nossa celebração às 19 horas, em que você precisa fazer um agendamento durante a semana e também fazer um agendamento com a Raquel, para que você possa estar presente nesse momento em que nós estamos passando por essa transição, ok? O nosso culto com as crianças, o culto infantil interativo com as crianças, passou a ser agora às 17 horas no domingo. E pela manhã nós estamos estudando o tema Cartas Vivas, que são as cartas que foram escritas no Novo Testamento pelos apóstolos, ao qual nós estamos relatando, trabalhando. Esse domingo passado nós reapresentamos, na verdade já tinha sido gravado para o domingo retrasado, mas devido a um problema técnico não transmitimos, a carta de 1 Pedro, que foi ministrada pelo nosso irmão Michael Francisco, que foi uma bênção inclusive, e nós fomos muito edificados, ok? E nesse domingo agora nós vamos dar continuidade a isso. Mas eu gostaria de chamar a atenção de você para duas coisas mesmo, que você olhasse com muito carinho. A primeira delas, você já sabe, é o nosso relógio de oração, em que nós estamos 24 horas em oração a cada momento, a cada hora, com o irmão sendo alvo de oração ou orando pelos outros, pelos pedidos que são colocados ali naquele momento. Mas no dia 31, isso é segunda-feira, nós vamos começar a nossa semana de relacionamento, jejum e oração. Então nós já vamos lançar a partir de... ontem mesmo já lançamos algumas imagens, nas redes sociais, falando um pouquinho, nos grupos. E a partir de hoje nós estamos reforçando isso para que segunda-feira você já se prepare. Porque todos os dias, durante uma semana, à noite, nós estaremos orando e consagrando e compartilhando da palavra de Deus presencialmente e também online. Certo? Então você se prepare aí para estar com essa semana de oração, para que nós possamos louvar ao Senhor. Também já deixo claro aqui, avisado aqui, que a partir do dia 8 de junho, eu vou estar tirando os últimos 15 dias que me restam de férias, que eu não tirei no começo do ano, tirei apenas uma parte, para que nessa transição a gente possa fazer e aí a gente volte para o próximo semestre com muita atividade, firmes e fortes, em nome do Senhor Jesus. Amém? Espero que você esteja aí comigo, esteja atento aí às nossas programações deste final de semana, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos meditar então no que a palavra de Deus tem para nós nessa noite. Olha, Deus colocou no meu coração aqui trazer para você uma reflexão baseada em um momento que estava existindo uma transição. Essa palavra é muito pertinente para nós nessa noite, porque nós estamos vivendo essa transição em algumas áreas. A transição, por exemplo, que nós estamos vivendo na nossa cidade, de uma zona para outra, que em que a parte de saúde tem nos orientado, aí, se não me engano, nós estamos saindo da parte zona vermelha para laranja, uma coisa desse tipo. Nós estamos em transição de maneiras de atuar como igreja, como costumes, estamos em transição de trabalho, enfim, como a nossa vida está passando nesse momento por uma transição. Esse tema veio ao meu coração para que nós pudéssemos refletir uma transição, um momento de dificuldade, um momento de problemas em que uma nação estava passando de um líder para o outro, que era o caso desse texto de hoje, em que os seus antecessores, na verdade, não foram bons homens de Deus, cuidando apenas dos seus próprios interesses, andando nos caminhos que desaprovava o Senhor e não o que ele aprovava. E este rei que assume, nessa altura dessa porção da palavra de Deus, o rei Ezequias, busca uma nova abordagem. Na verdade, voltando a praticar a palavra de Deus e deixando de lado a desobediência. Talvez muitos de nós precisemos ouvir essa palavra de hoje. Eu gostaria de convidar a refletir sobre essa necessidade que nós temos de, em nome de Jesus, sempre renovar a nossa mente, como ensina Romanos, ok? O texto está em 2 Crônicas, no capítulo 29. 2 Crônicas, capítulo 29. Diz-nos o seguinte, essa porção: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar.
e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ábia, filha de Zacarias. Ele fez o que aprova o Senhor, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Versículo 3. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes, os levitas, reuniu-os na praça que fica do lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, Deus dos antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais, foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e abandonaram, desviaram o rosto da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Veja bem, essa palavra ela é muito pertinente para os nossos dias. Como eu disse, nós estamos passando por uma transição, um momento. E aqui há uma convocação, há uma reestruturação. Isso é muito bom estar no nosso coração, porque nós, seja de forma aberta, tranquila ou forçadamente, nós somos obrigados a passar por essa transformação por causa da pandemia e em todas as áreas. E na nossa área espiritual também. Foi neste momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, que muitos de nós reviu a sua fé. Eu tenho relato de muitos irmãos falando sobre o quanto estavam religiosos demais, não tinham uma vida de devoção a Deus verdadeira, que podiam dizer: eu tenho relacionado-me com Deus. Casamentos tiveram suas estruturas abaladas, relacionamentos uns com os outros, saudades, enfim, toda essa gama de coisas que nós temos ouvido falar nos últimos meses, no último ano. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse meu momento de reflexão, meditação e edificação pessoal foi que como um líder deve se comportar nessa situação. E uma das coisas que me chama a atenção aqui é, apesar da pouca idade desse rei, o rei Ezequias, que tinha apenas 25 anos, eu já tenho quase o dobro de idade dele, certo? Ele já teve uma atitude tão madura, que foi consertar algumas coisas. E ele olhou para o passado e percebeu que no passado é que começou os problemas. E isso é muito normal. Quando a gente olha para o passado e percebe quanto que a gente já ficou enraizado demais em coisas que são erradas, que não aprovam ao Senhor. E ele então começa reabrindo o templo, consertando as portas do templo, e ele faz uma convocação. Convoca todos os seus liderados, os sacerdotes e o povo para uma consagração. Se você perceber, essa palavra eu já ministrei de uma certa forma, não diretamente, mas indiretamente, quando nós estávamos, se eu não me engano, 2 ou 3 meses, um pouquinho mais atrás, no começo do ano, quando nós estávamos fazendo a transição para o novo momento, logo depois que eu cheguei das férias, para a gente começar aí o momento. Comecei a convocar jejum que já vimos desde setembro, de outubro jejuando. Depois nós trabalhamos a questão da oração, as mensagens voltadas para essa questão de relacionamento com o ser diante de Deus. E entramos fazendo aí as nossas semanas de jejum e consagração. Infelizmente veio novamente a pandemia. E agora nós estamos voltando pouco a pouco. E para voltar, o Senhor, o Espírito, volta a incomodar o meu coração dessa necessidade de ter essa mesma postura do rei Ezequias, que é convocar você, convocar todos nós, você que está me ouvindo, mesmo que você não faça parte da igreja, da IBAGE especificamente, mas convocar você para uma consagração. Consagrar, transformar as nossas vidas. Já temos orado 24 horas e nós vamos começar agora, dia 31, com um momento de consagração na nossa igreja, em que nós vamos jejuar por uma semana a mais e orar todas as noites às 20 horas. Isso está sendo feito para que nós possamos ter essa sensibilidade. Então, qual que é o meu papel como líder, como pastor? É ouvir o que o Espírito Santo tem colocado, derramado no meu coração e transmitir isso para o rebanho. Então, o que Deus tem colocado no meu coração é isso. Eis que chegou o momento
de continuarmos aquilo que nós começamos no começo do ano, a consagrar as nossas vidas. E o que significa? É nesse ponto que eu quero refletir nessa quarta com o Pai. O que significa consagrar? Então, nos próximos minutos, nós vamos focalizar e colocar as nossas mentes neste propósito. Porque os caminhos, os instrumentos para isso nós já temos, que é a volta da celebração às 19 horas, o nosso momento de oração, todos os momentos, todas as horas, que é o relógio de oração, e agora o lançamento da nossa campanha de cozinha solidária, que é a parte que a gente está fazendo isso de forma mostrada, de forma externa. E por fim, a questão da nossa semana de consagração. Então, você que é líder, você que faz parte, você que está no Senhor, você que está me ouvindo, eu quero convocar a você. E se falta para você essa palavra, então eu digo em nome do Senhor. Assim diz o Senhor, é o momento de consagração. Pastor, o senhor não tem medo de falar em nome de Deus? Não estou falando somente em nome de Deus. Estou falando em nome da palavra de Deus, que está convocando, que convoca de Gênesis a Apocalipse a gente para essa consagração. Primeiro ponto, consagrar significa obedecer. Então eu quero te convidar nessa noite a fazer uma autorreflexão. Quais são as coisas da sua vida que você precisa alinhar, que estão fora da vontade de Deus, que você está desobedecendo a Deus? E isso pode estar sendo encontrado em duas áreas. Nas Escrituras, quando você olha para as Escrituras e vê que existem coisas que estão sendo pedidas ali, que você não está fazendo. E a segunda são coisas que Deus falou no seu relacionamento contigo, em algum momento da sua vida lá no passado, ou tem falado hoje, que você sabe que tem que fazer, não estão escritos na Escritura, mas na sua comunhão ao longo dos anos, Deus falou, pode ser um ministério, pode ser algo que você tem que fazer, um pedido de perdão, um perdoar que você precisa fazer, enfim, algo que você, na tua experiência com Deus, sabe que veio de Deus e você precisa alinhar, você precisa obedecer ao Senhor. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui com Ezequias, como nós lemos no texto, é que ele começou a trazer de volta a obediência em detrimento da desobediência. Isso é, ele começou a trazer obediência e eliminar a desobediência. Que o texto, depois se você quiser ler o capítulo 29 inteiro, vai dizer que a desobediência dos ancestrais, a desobediência dos pais e do antecessor de Ezequias era a prática da idolatria, a parte da contaminação. Talvez os ídolos que nós estamos falando aqui, que precisamos tirar, não sejam ídolos físicos, mas os ídolos que estão tomando o lugar de Deus na nossa vida. E uma das maneiras que isso ocorre é através da desobediência. O que Deus falou para você? O que Deus tem mostrado ou mostrou para você em algum determinado momento da sua vida que você precisa consagrar-se? Então, precisa obedecer. Então, para que você, para que eu, para que nós demos este primeiro avanço na ordem que o Espírito Santo está dando para nós, e baixa para nós, você que está me ouvindo, em relação a consagrar, a primeira coisa é obedecer. Talvez obedecer os seus líderes, talvez obedecer seu pai, a sua mãe, talvez obedecer as coisas que você tem entendido porque você tem alguma resistência. Então, a primeira coisa é a primeira coisa é obedeça ao Senhor naquilo que Ele tem falado para você. Aí sim, você vai começar o processo de consagração, porque o Senhor é atraído, Ele começa a mover em sua direção pela sua submissão, pela sua obediência. A segunda coisa, é o que escapou da minha boca agora, alguns segundos atrás, é o arrependimento. Veja bem, Ezequias, ele se arrepende, e o engraçado é que ele se arrepende de algo que foram os seus antepassados, os seus antecessores que fizeram. Isso aqui já nos traz aqui a consciência de reino, da amplitude do reino, da amplitude que é o reino de Deus. Mas você pode falar assim, pastor, eu vou ter que me arrepender de uma coisa que foi outro que fez. A questão não é essa, que você está se arrependendo porque você cometeu, mas é que você entendeu de que alguém que falava por você, em seu nome, cometeu falhas. E assim é normal, assim é a humanidade. Falha limitada. O que nós precisamos entender é que nós precisamos alinhar a nossa vida espiritual
ao todo também, que é a comunhão. E muitas vezes nós temos que olhar para o Senhor e falar assim: Senhor, a nossa comunhão nem sempre foi como o Senhor pediu. E nós nos arrependemos por isso. Olhamos para as práticas erradas dos nossos antepassados. Talvez líderes que passaram pela tua vida e cometeram erro, te decepcionaram, te frustraram ou te frustram até hoje. Talvez eu esteja se frustrando nesse sentido, porque você tem às vezes dificuldade, porque tinha um costume antigo e Deus tem colocado algo novo através da minha vida para você, e você tem dificuldade comigo, diretamente comigo. Normal. Mas a questão não é você ter algum problema pessoal contra mim. Talvez o que você precise é entender que Deus, se eu não estou fazendo nenhum pecado, se eu não estou em adultério, se eu não estou falhando, se eu não estou caindo em desgraça ou pregando uma heresia, e você percebe que o que eu tenho proposto para você vem do Senhor, mas você não tem, como que eu posso dizer, afinidade comigo, o que você precisa fazer é apenas obedecer o que o Senhor, através de mim, tem colocado para que nós possamos fazer. Eu estou usando o meu exemplo, mas isso cabe para o seu pai, cabe para a sua esposa, para o seu marido, cabe para o seu patrão, isso cabe para o seu pastor, se você quer de outra igreja, entendeu? Cabe para todo o contexto. Talvez você tenha essa dificuldade, certo? De se arrepender. Então, nós aprendemos que o primeiro passo é a obediência, e agora nós estamos falando do segundo passo para consagrar, que é ao arrependimento. O arrependimento implica em você colocar diante do Senhor as suas falhas, as suas imprevisibilidades, e dizer a Ele assim: Senhor, olha, isso aqui é errado e eu me arrependo disso. Com certeza você deve ter algo para se arrepender, como eu tenho. Eu mesmo, quando estava ministrando, preparando-me para falar isso, e essa palavra, como você sabe, fala primeiramente com quem vai transmitir, eu falei: puxa vida, olha, eu poderia estar ministrando essa palavra com melhor espiritualidade se eu não tivesse cometido esse erro aqui. Senhor, eu errei, me perdoa, eu não deveria ter feito o que eu fiz. E aí então eu estaria, quem sabe, aqui até mais com autoridade para te dizer isso. Mas eu percebi de que o arrependimento trouxe ao meu coração essa necessidade de me submeter e trazer essa consagração para a minha vida, que agora compartilho com você. Então, a partir do momento que você quer consagrar a sua vida, o primeiro passo é a obediência, a segunda é o arrependimento, como nós temos falado, como eu tenho falado para você agora. Terceiro e nosso último passo em direção à consagração é o quebrantamento. Talvez aqui, muitos de nós não conseguimos avançar, porque muitas vezes somos como o povo aqui, principalmente nessa época que nós lemos de Ezequiel, era chamado por Deus de povo de cerviz dura, de dificuldade. Moisés viveu isso também muito na pele, né? De muitas vezes, mesmo com a bênção do Senhor, o povo não avançava porque era um povo duro, de cerviz dura, que não conseguia largar a mão dos costumes do Egito, dos costumes tradicionais da sua vida. E Deus queria algo novo, Deus queria trazer algo novo para eles, mas eles não conseguiam. Aqui eu quero enfatizar isso. Talvez você, talvez eu, talvez nós não avancemos por falta de quebrantamento. Nós precisamos entender quem são os Moisés que estão nos liderando, quem são as pessoas que Deus está levantando. E muitas vezes nós temos dificuldade. Eu estou falando muito isso e usando muito Ezequias, porque uma das coisas que talvez eu, estou falando de mim, teria dificuldade com ele, é a questão da pouca idade. 25 anos e ele já estava assumindo um reinado, certo? Já estava na frente. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus tem um senso de humor muito interessante, né? Ele levanta pessoas assim, ele chama Davi quando ele era novo, Timóteo no Novo Testamento, um dos primeiros pastores da igreja primitiva, com 17 anos, certo? Josias, que com 8 anos já era colocado como rei, para estar na presença do Senhor. E a gente vê assim algumas, como que eu posso adjetivar isso? Algumas ações de Deus que talvez culturalmente para nós e até para a própria cultura de Israel, que só considerava alguém adulto a partir dos 30 anos, para nos ensinar que quem é que está fazendo é ele, não a pessoa que está sendo colocada lá. Por isso, eu fico muito confortável em te dizer essas coisas quando se refere à minha pessoa como teu líder.
Porque na verdade eu estou aqui apenas como um instrumento de Deus. A partir do momento em que eu não estiver mais de acordo com a vontade de Deus, o próprio Senhor, como fez ao longo da história e fez até hoje, vai fazer, ele vai remanejar as coisas, porque o reino é dele, a glória é dele, o poder é dele. Só que para isso acontecer na minha e na sua vida, nós precisamos de quebrantamento. Precisamos nos quebrar. Quebrantamento é quebrar-se. Precisamos nos quebrar diante do Senhor e aceitar muitas vezes as coisas que a gente não consegue entender ou que nós talvez faríamos diferente. Uma das grandes dificuldades do ser humano é querer que as pessoas façam aquilo que ela faria se nós estivéssemos no lugar dela. Mas a gente sabe que nem sempre isso vai acontecer. Então nessa noite, nessa quarta com o Pai, eu apresento para vocês aí os caminhos da consagração. O primeiro e fundamental, obediência. O segundo, arrependimento. O terceiro, quebrantamento. Percebe que essas coisas estão interligadas? Esses três passos, existem outras práticas sim, mas esses três são o tripé, são o alicerce para a consagração. Sem essas três coisas, nós vamos ser orgulhosos, egoístas, nós vamos ser totalmente rancorosos. E todos esses adjetivos, esses sentimentos, essas questões que eu acabei de colocar, formam uma barreira, uma muralha que nos impedem de consagrar. Consagrar é ser separado, purificar, é ser santo para o Senhor. Então, nesse momento de transição que nós estamos vivendo, você, eu, nós estamos sendo convocados pelo Senhor para que possamos consagrar a nossa vida. Mas talvez você pense, como vai ser a igreja? Nós vamos ter atividade? Vai voltar a ter viagens? Vai voltar a ter retiro? Vai ter essas coisas? Pode ser que sim, mas elas vão ser feitas do jeito de Deus. E antes que elas ocorram, eu tenho isso claro na minha mente, tenho claro isso no meu coração, tenho claro isso para o direcionamento como pastor da igreja que eu sou pastor e do reino de Deus para esse momento que nós estamos vivendo no ano de 2021. Nós precisamos primeiro, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos restaurará. Então, para que nós possamos ser restaurados e voltar a ter tudo isso de novo, antes de ter, nós precisamos ser filhos de Deus. E para sermos filhos de Deus, nós precisamos obedecer, nos arrepender e nos quebrantar. Fica aqui a aplicação, a conclusão como uma aplicação simples dessa mensagem. Olhe para si e pergunte-se, quais são as áreas da minha vida? Talvez existam áreas da minha vida que precisam ser revistas e eu preciso obedecer. Práticas, pecados que eu estou, ou ordens que Deus já me deu, que a Escritura está dando, ou que Deus deu para mim diretamente, eu preciso alinhar. Segundo, preciso me arrepender, pedir perdão, perdoar, ir de encontro, conversar, estar junto, restaurar, rever conceitos, preciso me arrepender. E por fim, me quebrantar. Quebrantar é quebrar-se, deixar que coisas que talvez o meu conceito humano não aceite, mas que segundo as Escrituras precisam ser moldados e quebrantados. Fica aqui este desafio para mim, confesso, e para todos nós, de obedecer, nos arrepender e nos quebrantar. Para quê, pastor? Para que nós cumpramos o que nós acabamos de ler no capítulo 29 de 2 Crônicas, como fez Ezequias, para que possamos consagrar as nossas vidas, a fim de que, numa transição que estamos vivendo, nós possamos voltar, não como éramos antes, como eram os antepassados de Ezequias, mas cumprindo a ordem, a vontade do Senhor para este momento. Fica aqui esse desafio e em nome de Jesus, se prepare. Semana que vem, dia 31, nós vamos começar a consagrar as nossas vidas com jejum, com oração, obedecendo ao Senhor, nos arrependendo e assim quebrantando-nos para que haja consagração no Senhor. Amém? Que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo, o poder, a autoridade do nome de Jesus esteja sobre tua casa, minha, nossa, até que Ele venha e que possamos nos consagrar a Ele para a glória dEle. Amém, amém e amém. Paz!